Hoje nós vamos falar do medo. Do medo. Hiper interessante o quanto o medo nos prejudica. A gente sabe que toda pessoa neste mundo tem medo de alguma coisa, né? O medo é necessário, ele faz parte da gente. Faz parte com que a gente fique mais atento, que a gente sobreviva. Mas o medo demais, o medo do subjetivo, de algo que ainda nem sabe se vai acontecer, faz com que a gente fique descontrolado. Isso acontece dentro da gente, da cabeça da gente. O cérebro ele analisa e identifica as ameaças. As áreas do hipocampo e da amígdala, que são responsáveis por fazer essa varredura, fazer essa análise, elas veem um determinado risco e o sistema nervoso ele dispara uma série de reações. E as glândulas suprarrenais, que ficam em cima do rim, liberam as doses extras de quem? Da adrenalina, do cortisol, aquele que a gente já falou. Essa dupla de substância dilata nossos vasos sanguíneos e faz com que o coração bata mais rápido. Aí prepara o músculo para ação. E daí vem aquela taquicardia, suor, tremedeira, falta de ar, né? Então, esses hormônios, a adrenalina e o cortisol, alcançam o nosso cérebro e fazem uma produção de neurotransmissores que deixam as regiões da massa cinzenta da gente o tempo todo ligada. E isso faz a ansiedade, um medo constante. Bem, mas existem 6 medos básicos que causam problema sério na gente. E é preciso que a gente domine esses medos. Porque se a gente não dominá-los, eles dominar a vida da gente, a gente não empreende nada, a gente não faz nada. Então é necessário saber quais são esses medos que fazem com que a gente paralise, né? É vencer esses medos. Então o propósito de hoje é o quê? A gente pensar nesses medos e afastá-los da gente. De modo que a gente primeiro saiba o que está acontecendo, qual é o medo que faz a gente parar, né? Porque eles às vezes são invisíveis, a gente não consegue ver e eles estão prejudicando a gente. Então, o primeiro ponto é descobrir quais são os nossos medos, o que eles fazem com a gente. Eles conseguem instalar na gente, que a gente não sabe, por 2 formas da hereditariedade. O primeiro é a herança física, que é aquele negócio, o mais forte domina o mais fraco. Quer dizer, o peixe come a minhoquinha e a gente vai lá e come o peixe. É essa questão aí do mais fraco. Então, um homem também tem a questão do quê? Da questão da herança social. O que seria essa herança social? Lá atrás, né, um monte de gente ficou com medo, né, das crenças, né, das superstições e foi colocando isso na cabeça da gente. Aí o que acontece? A gente mantém o medo de lá de trás, lá dos nossos antepassados. E esses 6 medos vêm disso, vem da herança social e da herança física. Bem, vamos conhecer esses 6 medos. É possível que você fique ainda com aquele pé atrás, mas sabe qual que é o primeiro? É o medo da pobreza. Ah, meu Deus, tem que falar, mas esse vem durante toda a história, esse inimigo da humanidade, que é difícil, mas a pobreza nasce do hábito que o homem adquiriu de exercer um poderio sobre os seus semelhantes, economicamente e até mesmo fisicamente. Já um homem, com o seu senso superior de intuição e a sua mais poderosa arma, o pensamento, né? Ele faz o quê? Ele domina os seus semelhantes, tanto fisicamente quanto financeiramente, porque eles sentem o prazer disso. O homem chega a tal ponto que faz o seguinte: a gente foi necessário fazer leis, né? Nem toda a nação, todo mundo, para que diminuísse essa questão do quê? Do forte querer dominar o fraco em todas as suas formas. Então, todas as leis, né, são a demonstração da natureza do homem para procurar dominar aqueles dentre os seus semelhantes que são mais fracos economicamente. Bem, já sabe o primeiro medo da pobreza, né?
O segundo dos 6 medos básicos que atormenta o homem, por incrível que pareça, é o medo da velhice. Esse medo tem 2 causas principais. A ideia é que a velhice pode trazer pobreza, que é o primeiro caso, e o segundo é que envelhecer nos torna inútil, que perdemos a esperança, a beleza, e o que nos aguarda é o que? A morte. Esse medo, ele é terrível. Por quê? Porque a pessoa fica com aquela questão, ah não, eu não vou fazer isso porque eu tô velho, não vou fazer aquilo outro porque eu tô velho. Ah, peraí gente, já foi a época, eu tô velhinha, mas tô aí, entendeu? Então, preste atenção, velhice é a melhor coisa que tem, porque a gente aprende muito mais com ela. O terceiro de 6 medos básicos é o medo da doença, claro, medo da doença. Esse medo, ele nasce tanto na herança física quanto na herança social. Pois é, porque a herança física do nosso corpo tem anticorpo que combate a doença, mas às vezes ela não consegue combater. Então, dentro do nosso físico mesmo já tem medo de adoecer. Então já tá por aí, né? E a questão social também. Por quê? É aquela questão, olha, não toma, não pisa no pé, no chão frio que vai adoecer, o vento vai fazer isso, aquilo outro, né? Tem essa questão. E tem um detalhe que é o medo também que nasce na herança social, que desempenha por sua, né, pela lei da sugestão, que é astutamente preparada pelos que aproveitam da doença. Por exemplo, tem gente se beneficiando aí da pandemia, não é? É aquela questão também. A gente, mãe falando pro filho, olha, não faz isso não, senão você vai adoecer. Às vezes nem vai adoecer não, mas a gente tá falando, vai adoecer. Então, é bom a gente se ligar nisso. Outra questão, que é o quarto de 6 medos básico, é perder o amor de alguém. Ai, meu Deus. A pessoa morre, aí enche os tribunais, é divórcio, é crimes passionais, formas cruéis de vingança, né? E é transmitida isso aí pela herança social, você sabia? Desde a época da pré-histórica, quando os homens raptavam as mulheres pela força bruta, né? Puxavam pelo cabelo, entendeu? Isso aí já era uma questão, né? Vem de lá, de lá. Hoje ainda perdura essa situação, né? O ser humano rouba o cônjuge do outro, né? Não pela força bruta, mas sim pela sedução, pelo joguinho, né? Aí é aquele negócio. Mas é assim, o homem, né? Com H maiúsculo, o ser humano, está melhorando. Hoje ele já seduz, né? Outrora ele forçava. Bem, o quinto dos 6 medos básicos é o medo da crítica. Esse é o pior de tudo. Isso também é bom deixar claro o seguinte, que isso atrapalha tanto a vida social quanto a vida profissional, que é a questão do medo, do que? Da crítica, de ser criticado de como se veste, de ser criticado como conversa, entendeu? Isso aí é um problema. Até a questão de falar ao público é uma questão do medo da crítica, né? Porque você fica com aquela coisa, não, o que os outros vão falar de mim? Eu não posso vestir uma roupa que eu usei na outra live ou no outro vídeo, entendeu? O fabricante de roupa né, fica aí feliz, porque a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, não querem vestir a mesma roupa, mas está mudando, né? Então, o que acontece? A crítica, o medo de falar em público é por causa do que os outros vão pensar, né? O medo de usar aquela pochete, lembra a pochete de 1900 da moça? Então, esse medo da crítica, ele vem já com a gente e é um dos piores medos que nós temos, de pensar o que o outro vai achar da gente. Outra coisa é o medo que todo mundo tem, a maioria, é o medo da morte, né? É você, se você não for bonzinho, você vai pro inferno, né? Vai pro fogo, o diabo vai te dar chicotada. Lembra daquela frase? Vai pro diabo que te carrega. Eu morro de quando alguém fala essa frase. Essa frase é antiga. Mas imagina como é que a coluna do diabo tá. Você tá doido, né? Então, por isso que esses medos, né,
Tá aí, mas o pior medo, e sabe como a gente consegue afastar esse medo, uma forma eficiente, é o quê? É o conhecimento. Gente, a ignorância e o medo são irmãos juntinhos. Se você mantém o medo na sua cabeça de qualquer coisa, você não age, você não segue. Então, gente, ó, um beijo e para de medo.